Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui agora, dando início a este webinar para poder estar falando sobre os desafios e objetivos de um profissional de TI. E aqui hoje com a gente está com o Rafael, que é o nosso coordenador, né, de infraestrutura da MGNet, e também com os analistas Guilherme Luiz e Fábio, para estar hoje fazendo essa participação com a gente. Rafael, por gentileza. Então, o intuito do webinar, né, esse webinar mais voltado para a área de infraestrutura e TI aqui na MGNet, é abordar temas aí importantes relacionados à área de infraestrutura e TI, que são alguns desafios e objetivos que o profissional vai encontrar durante todo o processo, né? Aqui na MGNet, constantemente a gente, em contato com os nossos clientes, a gente vê algumas situações que vão ocorrendo, né? E me apresentando um pouquinho, né? Eu trabalho há 24 anos na área de TI, né? Tenho formação na área de ciência da computação, né? Pelo UNES, aqui de Minas Gerais, sul de Minas. Tenho especialização na área de gestão de TI e também especialização em AWS, né? Então, assim, a intenção desse webinar é passar as nossas experiências, né? Compartilhar experiências e também aprender com o aprendimento constante, e a gente está sempre em constante aprendizado, e passar essas experiências e aprender com as experiências de vocês também, né? Então, Suelen, vamos falar sobre as questões que são inerentes sobre a questão de TI. Existem situações que podem ocorrer no ambiente corporativo, né, que podem influenciar, né, nas questões de TI e diretamente nos processos da empresa, né? Aí, sim. Pode ir. Guilherme vai se apresentar, Fábio. Fique à vontade, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sou o analista Guilherme. Trabalho com tecnologia há 10 anos, né? Mas ali a minha parte profissional em redes, né? Então, tenho alguns conhecimentos dentro da área mais específica de rede, né? MikroTik, principalmente. E na MGNet tem 3 anos, né? E voltado para mais essa área de sistemas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio. Sou analista aí, iniciante, já trabalho aí faz 3 anos no ramo de TI. Tenho formação na área de engenharia de computação e já trabalhei desde a parte de implantação, um pouco da parte de elétrica, até mesmo a programação. Então, eu englobo um pouco de tudo, estou indo no caminhado. Perfeito. E agora a gente vai estar dando início, né, às perguntas para que os nossos analistas possam estar respondendo. A princípio, né, a primeira aqui, a gente vai estar falando sobre a implementação, né, e a necessidade de uma rede corporativa. Rafael, quais são os principais requisitos e recursos necessários para implementar uma rede de computadores eficiente e segura em um ambiente corporativo? Primeiro ponto, Suelen, é a gente analisar internamente, né, qual é o tamanho, o parque de computadores e dispositivos que a empresa tem, né? Sim. E dimensionar o tamanho da rede, né? Quantos usuários vão utilizar, qual a quantidade de recursos vão ser utilizados dentro da rede, né? Então, em cima disso, a gente já vai dimensionar quais são os equipamentos. Quais seriam esses equipamentos? Switches, roteadores, né? Para o ambiente corporativo, a gente tem equipamentos específicos, igual citado pelo Guilherme, né, que a gente tem, por exemplo, o MikroTik, que é um router board, que é um equipamento que tem vasto gama de recursos, onde o usuário e o responsável de TI vai poder ajustar ali para que ele consiga tanto controlar os usuários que estão na rede interna, quanto controlar a segurança da sua rede no firewall, por exemplo, bloqueando a entrada e saída de comunicação, fazendo com que a rede fique mais segura. É claro, você dimensionando um ambiente desse, você vai ter que entender qual é a realidade da empresa, como que ela vai querer trabalhar, e isso vai variar de acordo de uma empresa para outra, né? Quanto mais segurança, independente do tamanho da empresa, seja uma empresa de pequeno porte
como uma empresa de grande porte, ela tem que ter uma segurança definida para que isso venha dar resultados para ela, né? Então, a parte de segurança da informação, ela está estritamente ligada à parte de rede, né? Porque a gente vê muitas situações ocorrendo e elas estão ligadas, né? Então, o que a gente tem que verificar? Verificar dentro de uma rede interna os switches que a empresa tem, né? Se switches são gerenciáveis, né? Eu tenho uma rede que é uma rede com equipamento gigabit, né? Que é o 10/100/1000, né? Que é uma conexão de rede que permite um tráfego maior de informações. Se eu vou conseguir, nos meus equipamentos da rede interna, no meu notebook, no computador, se eles vão estar adequados à estrutura interna da empresa, né? É claro, além do switch também, a gente falou de um faro do roteador, faro de borda, que seria, no caso, MikroTik, né? No caso do MikroTik, equipamento específico para isso. Além do MikroTik, a gente tem também o PFSense, né? Seria também um outro faro que eu tenho os recursos parecidos ali com o MikroTik, onde eu posso tanto gerenciar a quantidade de usuários que vão conectar na minha rede, quanto quais são os recursos que eles vão ter acesso, quanto a banda que eu vou disponibilizar de rede para esses usuários. Então, eu consigo dimensionar ali, dentro desses equipamentos, que são equipamentos para uso avançado, o que eu vou liberar ou não para o meu usuário na rede, né? Se eu tenho mais de um link de internet, geralmente o pessoal trabalha com uma redundância, até por segurança, ambientes, empresas que não podem parar, né? A gente tem aí vários clientes que, às vezes, eu tenho um provedor de internet, mas eu quero ter um segundo provedor de internet para que eu tenha uma segurança a mais e eu não fique sem comunicação, né? Reforçando, o sistema Gênesis, os sistemas que a gente tem, né, da MGNet, tem o sistema CAD, sistema Gênesis, tem o sistema Agro, todos os sistemas da MGNet, eles vão funcionar numa rede interna. Caso tenha alguma eventualidade, por ser cliente-servidor, então, se a rede estiver funcionando, e mesmo sem comunicação com a internet, o sistema vai funcionar na rede local. É claro, existem algumas situações, por exemplo, se eu tenho uma rede sem fio, né, e eu tenho equipamento ali, eu tenho um roteador que tem uma distância maior dos dispositivos que estão conectando nele, e isso pode influenciar no acesso, e a rede sem fio, ela influencia no acesso, porque ela depende de vários fatores. Ela depende da distância do dispositivo que está conectando a ela depende da placa de rede sem fio que está no computador, né, que tem uma certa velocidade e capacidade de comunicação, e ela depende também de fatores de comunicação e interferência que pode ocorrer numa rede sem fio. Então, o que a gente aconselha para os clientes, né? No ambiente corporativo, sempre trabalhar com a rede cabeada, né? E tendo equipamentos que atendam a esses pré-requisitos de velocidade, eu tendo um equipamento de rede gigabit, né, que permite eu colocar ali uma taxa de transferência maior, eu vou ter uma latência, um tempo de resposta de comunicação entre terminal e servidor menor. Isso vai fazer com que os meus dispositivos tenham um desempenho melhor na rede, consigam acessar os recursos mais rápido, entendeu? Vocês querem falar alguma coisa, Guilherme, Fábio? Tudo isso que o Rafael comentou aqui sobre equipamentos e essas conectividades, elas impactam diretamente na usabilidade do sistema, né? Então, se eu não tenho uma rede bem estruturada, se eu não tenho uma rede bem formada ali, eu vou sentir isso diretamente na usabilidade do sistema, né? Então, através de uma lentidão ali, quando eu vou gerar algum tipo de relatório, alguma coisa nesse sentido, se a minha rede não está 100%, né, não está 100% bem feita ali, bem estruturada, isso vai impactar diretamente ali no uso do sistema, né, e ele vai apresentar ali situações para os usuários que não são tão pertinentes, né? Então, um travamento em algum momento, né? Vai gerar algum relatório, gerar alguma imagem, alguma coisa nesse sentido, ele vai sentir ali, e isso está ligado diretamente à rede não bem estruturada, não bem feita, né? Uma comunicação não tão legal. E muitas vezes também a rede pode estar inteira estruturada, mas tem um equipamento que está
abaixo com uma comunicação defeituosa que pode atrapalhar a rede inteira. Então, é importante manter a qualidade de todos os equipamentos da rede, dos computadores, porque um equipamento que estiver fora do padrão pode atrapalhar o restante da rede. E reforçando, né, a questão mencionada pelo Fábio, sobre a questão do padrão dos equipamentos, a gente se depara muito aí, né, no ambiente corporativo, com, às vezes, os equipamentos que estão em rede, e eu tenho, por exemplo, o switch principal, e do switch principal eu tenho outro switch, que eu tenho outro switch, isso a gente é chamado dentro da questão da rede de cascateamento. Quando a rede está cascateada, por passar por diversos equipamentos, e às vezes um equipamento tem uma taxa de velocidade de comunicação maior, ou tem uma taxa menor, isso afeta diretamente no acesso aos recursos da rede e também a sistemas RP, né? Então, é importante que, além da questão do padrão dos equipamentos serem de qualidade, eu tenha uma rede unificada, né? Uma rede estruturada para que os meus recursos dentro da rede eles fiquem acessíveis de forma mais concisa e mais direta, né? Então, isso é importante, a gente vê muitas situações assim, e tudo isso faz com que, não só o sistema, né? O sistema é importante, porque ele vai funcionar dentro de um ambiente corporativo, mas também os recursos, impressora, eu tenho ali as pastas compartilhadas, os usuários que eu posso ter dentro de uma rede interna. Então, tudo isso vai fazer com que os recursos eles sejam acessados de forma mais rápida e de forma mais eficaz. E uma coisa que acontece bastante, acaba que a gente que faz parte do atendimento, igual o Fábio também, o Guilherme e eu, de muitos clientes, por exemplo, às vezes está com, porque igual os meninos falaram, a conexão sem fio é mais conhecido popularmente como Wi-Fi. E às vezes a máquina, né, está apresentando que o Wi-Fi esteja com o máximo, né, da sua capacidade. Só que o que acontece? Essas comunicações sem fio, né, elas ocorrem interferências, como, por exemplo, várias máquinas conectadas, até mesmo celular, e às vezes fazendo um alto consumo. E aí, o que acontece? Por várias vezes, quando vai se ter um compartilhamento de pasta entre a máquina usuária e o servidor, por conta da latência e da instabilidade, né, da rede sem fio, acaba gerando ali, né, uma lentidão, certo? Ou até mesmo uma queda, no qual, muitas das vezes, se trata mesmo da questão da infraestrutura da rede interna, certo? Não sendo do sistema. Essas questões, né, que se diz referente à rede, latência e etc. E falando um pouco a respeito da conexão sem fio, né, o Wi-Fi, tem muito a questão de segurança também, porque se eu não tenho uma rede Wi-Fi ela bem estruturada e definida ali, e assim, vamos dizer, eu abro essa rede para qualquer pessoa que vá ali à empresa conectar ali, né, eu estou abrindo um possível ataque, né, um ransomware, alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes um usuário que está conectado naquela rede ali por um dispositivo, um celular ou qualquer outro tipo de equipamento, conectar em alguma coisa ali e pegar um ransomware na minha rede, né? Então, se eu não tenho isso bem definido, bem estruturado, né, infelizmente, isso pode acontecer. E o Wi-Fi, falando um pouco de forma técnica sobre o Wi-Fi, a gente vê muitas interferências, muitas coisas que acabam prejudicando ali a conexão e tudo mais, né, sobre o Wi-Fi, né, o Wi-Fi, hoje a gente tem inúmeros equipamentos que conectam no Wi-Fi e vai gerar interferência, né? Então, uma máquina que está conectada para o uso, né, para conectar em um servidor local, né, um servidor que está local, né, isso vai gerar divergências, né, isso vai gerar atritos ali e não vai gerar uma boa comunicação. Uma outra coisa também que é muito importante, e às vezes o pessoal deixa passar, é a estruturação da rede elétrica. Às vezes, em fábricas, em empresas que têm motores muito grandes, algum equipamento pode fazer uma variação na rede elétrica e isso causar uma interferência na rede de internet. Então, é muito, muito importante a gente separar as redes elétricas também e fazer filtros tanto na rede elétrica quanto na separação do cabeamento da rede elétrica com a rede de internet.
Pessoal, a gente vai estar deixando, tá bom, o chat aberto também para vocês, caso durante os tópicos forem surgindo dúvida, para vocês estarem perguntando, tá trazendo algumas dúvidas, né, ou até mesmo questionando o pessoal sobre alguma coisa. A gente agora vai passar, né, para a segunda pergunta, que é sobre a segurança da informação e o aumento de ataques cibernéticos. Pessoal, diante do aumento dos ataques cibernéticos, especialmente ransomware, como um profissional de TI deve se portar para proteger a infraestrutura corporativa das empresas? Então, Suelen, nesse caso, é importante, dentro de uma infraestrutura corporativa, o profissional de TI implementar ali soluções, né, recursos que evitam esses tipos de ataques. A gente falou atrás aí e citou a questão do equipamento de rede, que é muito importante, que nesse equipamento a gente já vai ter recursos, por exemplo, que é o firewall, né? E nesse firewall eu posso bloquear, eu posso desabilitar acesso a portas seguras, né? Portas que são suscetíveis a ataque, né? Mas não somente isso, né? Existem também regras que eu posso bloquear ali acessos de fora do país, por exemplo, que é uma questão muito importante, né? Porque se eu estou dentro de uma rede interna e eu tenho um recurso que eu compartilhei dentro da minha rede, né? Eu vou deixar apenas esse recurso disponível para dispositivos que estão dentro do mesma faixa de IP, né, na mesma localidade, para evitar qualquer tipo de ataque, né? E além também da questão do equipamento de rede, que é importante, é a conscientização dos colaboradores da empresa, dos membros, né, que compõem, que esse tipo de ataque ele pode ocorrer de diversas formas. Ele pode vir mediante um dispositivo removível, um pendrive, um HD externo. Ele pode vir mediante um e-mail que ele recebeu, que pode ser um e-mail phishing, né, que a gente fala, que é um e-mail que vem ali como se fosse um e-mail de um banco, né, um e-mail enviando uma proposta, alguma coisa assim, e às vezes por desconhecimento, né, da situação, o usuário acaba aplicando naquele e-mail, baixando algo para o computador e vem infectar o computador, né. Isso gera um transtorno muito grande, né, a gente, recentemente aí, a quantidade de ataques por ransomware tem aumentado muito, né, e o ransomware nada mais é do que um vírus, um malware, que ele invade a sua rede interna, ele criptografa os seus arquivos, né, ele cria uma chave ali dentro do teu arquivo, que ele fica indisponível para você, você não consegue acessar o conteúdo do arquivo. Vou te dar um exemplo, você tem um arquivo PDF, esse arquivo é criptografado ali, ele vai para uma extensão, ele fica totalmente inacessível, e no final ainda, o cracker ou o hacker que fez esse procedimento, ele deixa ali um arquivo solicitando o resgate dos arquivos. Ou seja, o que a gente tem de mais importante hoje, né, dentro da área de tecnologia, são as informações. Se a gente não tiver cuidado com elas, elas vão ficar vulneráveis, né? Então, por isso que é importante a gente ter um firewall de borda, com essas regras que eu mencionei de firewall, né, para controlar a entrada e saída de conexões, ter um antivírus instalado na máquina, atualizado, né, e ter uma verificação periódica pelo responsável de TI, para que ele verifique ali possíveis vulnerabilidades na rede interna e ele venha corrigir essas questões, tá? Isso, no ambiente corporativo, a gente fala que é importante e é de suma importância que a empresa esteja preparada e adequada a essa situação. Sim. Vocês querem dizer outra coisa? Pode ir. Outra coisa muito importante sobre essa questão de segurança são as senhas. É muito importante nas senhas serem grandes e terem caracteres especiais, pois existe um ataque que chama ataque de força bruta, onde o hacker programa um algoritmo para ir tentando cada senha por senha até encontrar a senha correta. Então, esse ataque é evitado usando senhas grandes e com caracteres especiais. E também não colocar data de aniversário, não colocar senhas fáceis, sequências, tudo isso para ter uma maior segurança na rede e evitar esse tipo de ataque. Maravilha, pessoal. O Antônio deixou um comentário aqui, ele falou sobre a questão da redundância, a importância dela. Não, perfeito.
Um abraço para o Anthony, né, um parceiro da MGNet de longa data. E uma coisa que é importante também, quando a gente se refere a questões relacionadas à segurança, muito das empresas hoje a gente tem, por exemplo, eu tenho um e-mail, né? Eu tenho e-mail da empresa, um e-mail corporativo, ele pode estar hospedado no Office 365, ele pode estar hospedado no Google. Eu tenho o MFA, né? Que é aquela verificação multifator que permite, por exemplo, que eu digito meu usuário, eu digito meu e-mail, digito a minha senha que eu tenho, que é importante a senha que o Fábio mencionou, a questão de quanto mais difícil, mais complicada a senha for, né, mais informações tiver na senha, mais caracteres, ela vai ficar menos suscetível a ser descoberta. Mas, além disso, tem um MFA, que é o acesso multifator, que além de eu digitar minha senha, depois ele vai me solicitar um código. E eu tendo o aplicativo instalado no meu smartphone, seja o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, vai permitir que o usuário só vai conectar se ele tiver com dispositivos em mão. Então, por exemplo, se eu tentar acessar o e-mail e ele ele vai pedir esse código, eu digitando o código ele libera o acesso. Senão, ele não vai liberar o acesso. E é uma segurança a mais, né, que pode ser implementada nos e-mails, a fim de evitar de que o e-mail seja invadido ou que se perca o acesso a esse e-mail. Dizendo sobre uma questão do próprio sistema, eu acredito que isso seja uma dúvida de vários clientes, inclusive a gente verificou aí, ultimamente, sobre a importância do backup da MGNet com as questões de segurança. Vocês querem estar falando? O backup, né, e voltando até um pouco aí na questão que o Anthony comentou, sobre redundância, né, então, assim, quanto mais possibilidades de backup eu tenho ali, que eu faço do sistema, seja dos dados, ou seja do próprio servidor, né, quanto mais redundante melhor é, né, porque a gente costuma sempre dizer aqui, né, quem tem um não tem nenhum, e quem tem dois tem um, pelo menos, né, então, assim, se você tem essa rotina de backup, se você já tem isso já definido na sua empresa, isso é muito importante, porque hoje a vida de uma empresa, né, tá ligada ali dentro do sistema, né, todos os dados, né, dados financeiros, tudo ali que a empresa tem, né, e imagina se de uma hora para outra perder isso, né, um ataque, um ransomware, um problema na máquina ali, né, então, assim, o backup feito diariamente, né, ou até mais de uma vez ao dia, e eu armazenando esse backup em outros locais, né, seja numa nuvem, seja num HD que eu retiro esse HD da máquina, né, isso é de suma importância. Até um detalhe sobre isso, um exemplo, se eu tenho a minha máquina e eu tenho um HD externo ali conectado àquela máquina, e essa máquina ela sofreu um ataque ransomware, esse HD externo, ele também pode ser criptografado. Então, às vezes, se você tem essa prática de deixar ali o seu HD plugado ali 100% do tempo, isso também pode ser um risco, né, Rafa? Outra coisa também é muito importante os backups terem localizações diferentes. Para em caso de incêndios, em caso de alagamento, você não perder 2 backups juntos. Então, se eles estiverem em salas separadas, lugares separados, isso é muito importante, muito bom também. Então, a gente vai dar continuidade aqui nas questões, tá? O terceiro tópico é sobre a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Pessoal, vamos lá. Quais são os impactos da LGPD no trabalho do profissional de TI e quais são os cuidados indispensáveis para garantir a conformidade? Hoje, Suelen, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto muito importante, né? E é uma questão que ela está... toda empresa hoje, o ambiente corporativo, ele tem que estar preparado para se adaptar à LGPD, né? Acredito que desde quando saiu a lei, né? Da partir de há uns 2, 3 anos atrás, a LGPD se tornou obrigatória, né? Vamos dizer assim. Ela se tornou totalmente importante e necessária dentro da empresa. Então, o que a gente vai falar sobre a LGPD? Que, bem implementada no ambiente corporativo, ela vai trazer segurança para a empresa, né? E ela vai evitar possíveis dores de cabeça aí jurídicas no futuro. Então,
Quanto à questão dos dados da empresa, a segurança, quanto maior a gente deixar tudo alinhado e deixar tudo ajustado, vai evitar que esses dados eles fiquem disponíveis, né? E com essas áreas aí, elas são correlatas. A gente falou agora há pouco da questão da segurança da informação. A gente tendo um ambiente seguro, automaticamente a chance de a gente ficar vulnerável para um dado ser vazado, uma informação ser coletada por um hacker, ou por uma pessoa, ou por uma questão maliciosa, vai ser bem menor. Então, a gente vai correr menos risco, né? Então, quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, a gente tem que entender que esse processo é necessário, ele tem que ser implementado nas empresas, e os colaboradores internamente, não só do ambiente de TI, não só os profissionais de TI, mas como os colaboradores de um todo da empresa, eles têm que entender qual que é a função e qual que é a importância da LGPD dentro do ambiente corporativo. Maravilha, excelente explicação, Rafael. Vocês querem dizer alguma coisa, Fábio, Guilherme? Referente à Lei Geral de Proteção de Dados, né, é algo que pode ser implementado, e se hoje a sua empresa não tem isso, e você como TI pode estar orientando aí os sócios, né, os proprietários, a respeito de termos, né, que são assinados pelos próprios colaboradores na confiabilidade dos dados, né, então eles assinam ali tendo que como responsabilidade que os dados fiquem ali confiáveis a somente a empresa, e se esses dados vierem a ser vazados, né, os funcionários ali, eles precisam responder juridicamente a respeito disso, e hoje a gente tem, amparado pela lei, pelas leis trabalhistas, né, a respeito desses termos, né, que são assinados ali, e a LGPD que traz essa funcionalidade, né, para uma segurança a mais ali dos nossos dados ali. E uma coisa a respeito da lei também, que a gente sempre comenta, a gente sempre fala, né, o pessoal sempre nos solicita, altera um dado via banco de dados, alguma coisa nesse sentido. E por que a gente sempre pede um e-mail? Por que a gente sempre pede nesse sentido? Não por uma questão burocrática, nada disso, mas para que você, como cliente, e a gente, como fornecedor de sistema, fique resguardado a respeito dessa alteração, né? Porque um dia depois ali, ninguém vai lembrar do que aconteceu, e aquilo que é documentado, né, é documentado para sempre. Então, via e-mail, a gente documenta isso, esses e-mails com essas solicitações, para que a gente fique resguardado, e você também, como cliente, também fique resguardado através essa solicitação de alteração. Uma coisa que é muito importante também para as empresas é tratar os dados dos usuários com muita responsabilidade, com muito zelo. Uma coisa que é importante é criptografar os dados das pessoas que trabalham, não deixar isso de maneira exposta na rede, para que qualquer pessoa acesse, para que esses dados se mantenham íntegros e que se mantenham seguros também. Maravilha. Temos uma pergunta do nosso cliente. Certinho. Eu vou fazer aqui as perguntas, né? A primeira pergunta aqui foi a do Rafael Carvalho. Ele diz assim, a pergunta um pouco longa aí, pessoal, vai memorizando aí. É o seguinte, vocês acreditam que a cultura de segurança está realmente enfatizada nas empresas hoje? O que ainda precisa evoluir nesse sentido? Porque pergunto isso porque já prestei serviço para diversas empresas de grande porte e, em muitos casos, identifiquei vulnerabilidade. A justificativa correta era sempre a mesma. Nunca me aconteceu isso. Como podemos, como profissional de TI, demonstrar de forma clara e objetiva a importância de investir em segurança antes que algo aconteça? A importância, a pergunta feita pelo Rafael Carvalho é muito pertinente, porque hoje as pessoas elas não se dão conta de que tudo é digital, né? Então, assim, tudo que a gente está fazendo hoje, seja dentro da rede interna, seja pelo smartphone, seja numa ligação via WhatsApp, tudo se a gente não tiver ali uma plena
visualização do cenário, realmente ela vai trazer ali efeitos negativos ou efeitos prejudiciais à empresa. Então, o que eu acho importante? O Rafael tocou num ponto importante que acho que a dificuldade maior no ambiente corporativo, dependendo do segmento da empresa, é identificar essa importância. Eu acho que o importante é criar assim, uma documentação, né, Rafael? Uma documentação ali na LGPD, entender aí como que a empresa trabalha, como que ela funciona. A questão citada pelo Guilherme é importante, referente aos termos, né? Porque tanto o colaborador que está internamente trabalhando para a empresa, está prestando serviço ali, né? Ele tem que entender que situações podem ocorrer e tem que ter a confiabilidade das informações, então tem que ter um cuidado no tratamento das informações que estão sendo transitadas dentro da empresa, para que não ocorra nenhum prejuízo para a empresa, né? Seja no âmbito pessoal ou no âmbito judicial. Então, eu acho que o maior desafio, sabe, Rafael, é a gente sentar junto aos gestores da empresa e falar abertamente, né? Falar abertamente, ó, isso aqui é uma situação que pode trazer um prejuízo, um transtorno, e você tem que mudar, né? E realmente é difícil, depende muito do segmento das empresas, essas situações elas não ficam muito palpáveis, né? Então a intenção nossa mesmo como profissional de TI é passar essa situação e a importância dessas situações para o empresário, tá? Obrigada, Rafael, pela pergunta, pela participação. O Guilherme quer também complementar a resposta do Rafael. Isso que o Rafael perguntou aí, e comentou a respeito de investimento e tudo mais, como convencer ali os gestores, né, a fazer esse investimento, isso é um desafio muito grande, porque nós, né, seres humanos, é aquilo que é visível, a gente que não tem um entendimento, vamos dizer assim, aquilo que é visível, aquilo que a gente enxerga, é mais fácil da gente querer colocar o nosso dinheiro, querer investir, né, seja num equipamento, numa têmpera e tudo mais, né, então, isso que a gente fala, né, é algo que não é visível pelo dono, né, isso não as pessoas não enxergam isso, né, então, isso é um desafio, explicar isso e falar sobre a importância disso, né, mas o resultado disso, né, a segurança, e não somente a segurança, mas também ali esse investimento na rede ali e tudo mais, é de suma importância. Então, explicar isso realmente é um desafio, né, a gente apresentar isso, essas propostas, né, porque normalmente o proprietário ali, ele sempre tem a visão do setor de TI como um setor que é um setor que tem gastos, né, e não tem um retorno, mas na realidade não é dessa forma, né, porque o TI, esse setor de TI é o que está trazendo a segurança, é o que está fazendo com que a empresa rode ali, né, os computadores, tudo, e são vários processos ali que na verdade, o TI, ele está infiltrado em todos os processos, não somente na venda, não somente na produção, não somente no financeiro, mas na empresa como um todo, né, então, é de suma importância que a gente, com o nosso entendimento ali, com linguagens talvez mais simples de ser entendida pelo dono, que talvez não tenha tanto esse conhecimento nessa área, é de suma importância que a gente consiga repassar isso para ele de forma que ele consiga entender e que ele vai conseguir ali investir o dinheiro dele, colocar o dinheiro dele nessa parte ali da empresa. Pela resposta, Guilherme. Maravilha. Agora a gente vai estar falando sobre as conexões, né, aquelas comunicações externas, né, que a gente costuma ver aí diariamente, que é sobre a VPN e o RDP. Pessoal, quais são os tipos de conexões VPN e as diferenças em relação ao acesso remoto via RDP? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Então, vamos falar da VPN. A VPN Virtual Private Network, né, que significa rede virtual privada. É um tipo de conexão que nas empresas hoje é muito comum, né? A gente tem visto aí, a gente tem presenciado depois da pandemia do Covid-19, né, e devido às dificuldades que as pessoas tinham para estar no local de trabalho, as restrições que foram aplicadas, né,
e também as questões questão de saúde pública mesmo, né? Então, foi mais importante ainda a questão da VPN, porque, voltando lá atrás na questão dos equipamentos, a gente falou ali do MikroTik, falou do pfSense, podemos ter ali uma VPN via aplicação também, que não é uma VPN por equipamento, eu não configuro a minha VPN no meu equipamento, eu tenho vários softwares que eu posso configurar uma VPN para que o meu colaborador, de onde ele estiver, ele consiga acessar os recursos da rede interna da empresa com total segurança das informações. Ou seja, o colaborador, estando em casa, ele vai conectar na VPN, ele vai ter acesso aos recursos da rede interna, arquivos, impressoras, inclusive ao sistema RP. Ou seja, é um recurso muito importante, mas que também depende ali de algumas situações. Que situações são essas? Depende de uma qualidade de internet, principalmente do local onde está configurada a VPN, né? Por exemplo, eu tenho que ter uma internet boa, com uma taxa boa de download e uma taxa boa de upload, para que o usuário ele consiga ter uma experiência de acesso mais legal. Ele consiga, na hora que estiver conectado, ele consiga enviar arquivos, receber arquivos. Se ele for acessar o sistema, ele consiga acessar o sistema de uma forma mais rápida, né? Então, alguns dos desafios hoje da VPN, né, é que eu tenha, além de uma configuração bem feita, né, ali de máxima segurança possível, também eu tenho uma qualidade de internet no local físico onde fica a estrutura interna da empresa. A gente vai falar de alguns protocolos, né, de segurança para conexão via VPN. Por exemplo, a gente tem a conexão via PPTP, que é um protocolo que já está arcaico, né, já está em desuso. Temos o L2TP, que já é um protocolo que já utiliza criptografia, que o usuário pode se conectar com uma senha e ter os dados são criptografados, né? Temos o OpenVPN, que também pode ser utilizado nessa situação. E temos também, o pessoal usa também, está usando bastante agora, o WireGuard. Então, existem situações que eu posso implementar dentro da minha infraestrutura interna que eu vou permitir com que o usuário conecte com maior segurança na minha rede, tá? Isso é importante porque eu vou fazer com que o usuário ele tenha uma facilidade de acesso, né? E o sistema Genesys hoje, tanto o sistema Genesys como o sistema CADES, o sistema Agro, ele, mediante comunicação cliente-server, ele permite que funcionar normalmente nesses ambientes, entendeu? Então, eu tendo já uma configuração prévia, o sistema vai funcionar, tendo a conexão de internet na ponta, que é onde está o servidor, vai permitir que o sistema funcione normalmente. Quer dizer alguma coisa, Guilherme? Sabe? Vocês querem dizer alguma coisa? Maravilha. Bom, a gente acabou, né, citando essa última questão aqui, até agora há pouco, na penúltima pergunta respondida, mas qual que é a importância, né, da rotina de backup na infraestrutura da corporação, né? Por que essa rotina de backup ela é indispensável para proteger as pastas, os arquivos, bancos de dados de um sistema ERP como o da MGNet? Quando a gente trata a questão de segurança, né, a gente falou bastante sobre a questão de segurança, a questão do firewall, que é importante na rede, para bloquear as conexões, né? O Guilherme citou a questão do backup, que é de suma importância, né? Então, por exemplo, hoje, o que a gente fala? A gente cita isso aqui internamente e é uma verdade. Por exemplo, quem tem um backup, não tem nenhum. Quem tem um arquivo de backup, não tem nenhum. Quem tem 2, tem 1. Quem tem 3, tem 2. Ou seja, se eu tenho um backup que é realizado, e esse backup ele é salvo num ambiente on-premise, ou seja, dentro do equipamento mesmo, dentro do próprio servidor, e eu não envio para um servidor em nuvem, eu não salvo em outro dispositivo e desconecto esse dispositivo da minha rede, caso eu venha sofrer um ataque, né? Ninguém está isento disso, infelizmente, por mais que a gente aumente a segurança na nossa infraestrutura interna, né, na nossa rede interna, a cada dia surge mais um tipo diferente de ransomware, e esse tipo é um tipo desconhecido, e ele afeta uma vulnerabilidade do teu equipamento, ou vulnerabilidade da tua rede que você não está preparado. Então, a importância do backup é imensa, tá?
A MGNet dispõe, né, nos nossos sistemas, a gente dispõe do serviço contratado de backup, que é um serviço que é feito diariamente, né, o backup ele é compactado, né, ele é enviado para o servidor em nuvem, né, não fica somente no servidor, ele é enviado para o servidor em nuvem diariamente, e tem um profissional que faz a validação desse backup. Então, e deixando bem explícito, o backup é exclusivamente do banco de dados. Ou seja, a MGNet ela tem esse serviço, dispõe desse serviço, está à disposição para atender o cliente sobre essa questão. Porém, caso eu tenha arquivos que são, que tem ali informações sensíveis, vamos dizer assim, vamos falar imagem de pedido que é vinculada ali no sistema, né? Eu tenho o XML das notas fiscais, dos documentos fiscais, que vão ter ali, tanto no NFC vai ter o CPF de um cliente, quanto no NFE vai ter um CNPJ ou um CPF de um cliente, que são informações sensíveis, né? Eu tenho um telefone, eu tenho endereço. Então, quanto mais a gente deixar isso bem explícito, né? Então, o que a gente aconselha os clientes? Que, caso o cliente tenha o backup contratado, que é o backup exclusivo do banco de dados, o cliente tem uma rotina de backup desses arquivos, seja imagem vinculada a pedidos, imagens que são salvas no servidor local, ou arquivo XML, que vão ter informações sensíveis, e devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a MGNet, ela não se adequou a fazer esse tipo de backup e não pode fazer, né? Porque todo o processo que é feito de backup do banco de dados, ele tem um encapsulamento que evita que esses dados fiquem disponíveis, né, de uma forma mais fácil. Então, essa questão é importante para deixar explicado, né, e que a gente tem essa noção, né? Então, conforme eu mencionei, backup não somente no ambiente local, backup para a nuvem, né? E caso não tenha a possibilidade de utilizar o nosso serviço de backup, tem outras ferramentas aí também que permitem o armazenamento de dados na nuvem. Excelente resposta, Rafael. Só uma pergunta aqui do Douglas, acho que o Rafael meio que respondeu. Ele perguntou se backup no Google Drive ele é seguro. Douglas, boa tarde, tudo bem? O backup no Google Drive é super seguro, né? É uma ferramenta ali, o Google é uma empresa gigantesca, não precisa nem se falar, né? Mas a questão é você fazer o backup no Google Drive, se você tem uma conta gratuita, por exemplo, né? Se não for uma conta corporativa, ele tem um limite de dados de armazenamento. Então, pode ser que você atinja esse limite. Então, ali, pode ser que em algum momento, se você não tiver bem dimensionado a quantidade de arquivos que você vai enviar para a nuvem, pode ser que em algum momento você fique sem espaço de armazenamento e isso vai afetar o seu backup consequentemente, tá certo? Obrigado pela resposta, Rafael. Agora a gente vai estar abrindo, né, o chat para o pessoal estar fazendo alguma pergunta. Caso você tenha alguma dúvida e queira perguntar, o pessoal está aí, né, o Fábio, o Guilherme, o Rafael, tem experiência, né, os três nessa área, para estar respondendo vocês, tá bom? Quando o pessoal vai escrevendo ali, o Felipe Nunes pediu para comentar sobre a questão da virtualização. Alice, se vocês tiverem alguma coisa para falar. Isso, o que a gente pode exemplificar sobre ambientes virtualizados? Quando a gente vai pegar algumas situações nesse sentido, empresas de grande porte, né, eu acho que não há necessidade da virtualização, né, a gente tem os clientes aqui, clientes grandes, por sinal, que aplicando rotinas simples de backup, por exemplo, eu tenho backup do banco de dados, que eu mencionei, eu tenho backup das imagens, né, das imagens que são anexadas aos pedidos e são salvas no servidor, e tenho também dos arquivos XML. Então, eu criando uma rotina ali básica de backup para fazer um backup do meu banco de dados, meus arquivos em imagem e do XML, eu já vou estar resguardando. Porque se eu vou fazer, além de questão de mitigação de espaço de armazenamento, por exemplo, que a gente vai entrar na parte de armazenamento, se eu vou fazer um backup de uma máquina virtual, o espaço de armazenamento que eu vou ter que ter vai ser maior, o meu investimento também vai ter que ser maior, ou seja, além de algumas limitações, por exemplo, a gente falando na questão de sistema, que no ambiente virtualizado ele vai proporcionar. É claro,
Isso vai depender de empresa para empresa, né? Mas aqui para os nossos clientes de grande porte, clientes que têm um parque de computadores grande, né, que tem uma quantidade grande de terminais, a gente aconselha ter um servidor físico com a quantidade de recursos exclusiva para que o sistema rode e para que os terminais consigam usar o sistema, tá bom? E a virtualização das máquinas, nada mais é que eu pegar os recursos que a máquina tem e ali fazer a divisão delas ali. Então, assim, se eu não tenho nenhum tipo de aplicação que necessite dessa máquina, nem nada nesse sentido, não é algo que seja necessário para uma empresa, né? E a gente sempre costuma dizer que o servidor que é para o sistema, ele tem que ser dedicado para o sistema, né? E não somente na questão virtual, mas usar o servidor ali para outras coisas, né? O servidor para uso pessoal ali, o próprio usuário usando a máquina, que é o servidor do sistema, isso vai gerando coisas também, vai gerando riscos ali para o servidor, né? Então, que a gente sempre costuma dizer que o servidor, ele é necessário que ele seja exclusivo para o sistema. E um ponto bem interessante de ser lembrado aqui é a respeito do IP que é colocado no servidor, né? A gente sempre costuma dar as orientações e passar para o pessoal fixar o IP na placa de rede, né? Por que a gente fala isso e a gente dá essas orientações? Porque todos os caminhos, né, caminho de XML, caminho de imagem de pedido, tudo isso, ele é atrelado através do IP, né? E eu pego essas imagens, eu pego isso, o sistema acha isso através desses IPs. E quando eu não tenho isso fixado ali, através na placa de rede ali, o DNS do meu equipamento, ele vai entregar esse IP ali para qualquer tipo de dispositivo. Então, o que a gente sempre orienta? Sempre usar um IP que seja um IP mais alto, né, o mais alto ali da minha rede, do meu broadcast ali da minha rede, sempre usar esse IP o mais alto possível, e esse IP seja exclusivo ali para o servidor. Então, eu fixo esse IP na placa ali, e o sistema sempre vai estar com esse IP ali, mesmo que caia a energia ali, o equipamento seja um MikroTik, um roteador convencional venha cair, ele não vai entregar esse IP para nenhum tipo de dispositivo, porque esse IP ele já está na minha rede, ele é um IP mais alto, e eu não vou entregar ali, a minha rede DNS não vai entregar esse IP ali para qualquer tipo de equipamento. Valeu. Sem contar que na virtualização pode gerar um caminho de rede maior e isso criar uma latência no sistema, pois a rede vai ter que ter um caminho maior, né? Então um tempo de resposta pode aumentar. Sem contar que depende de uma rede de uma empresa externa também. Então, se a rede de uma empresa externa cair, possivelmente pode ser que o sistema caia por conta da rede não estar funcionando. Então, a gente sempre recomenda que tenha um servidor local e bem configuradinho para que seja uma melhor resposta no sistema. Obrigado pela resposta, Fábio, Guilherme. Concluindo só a questão referente à virtualização, que é um ponto importante que o Fábio tocou ali, que é a questão de compartilhamento de recursos, né? Quando eu estou compartilhando recursos, eu tenho lá uma placa de rede que ela tem já a comunicação da máquina física com a rede de internet, ao dispositivo, ao switch, e eu vou ter mais um outro dispositivo de rede que vai ser um dispositivo virtual. Esse dispositivo, ele vai ter uma demanda reduzida em relação ao dispositivo físico, né? Então, eu posso ter ali uma perca de capacidade da minha placa de rede para comunicação de internet. Então, assim, tanto comunicação de internet quanto comunicação na rede interna. Então, se eu tenho um servidor, por exemplo, fisicamente com 64 GB de memória RAM, eu tenho ali um servidor com 8 processadores, por exemplo, para um ambiente corporativo, vou ter que deixar uma quantidade maior de recursos para que atenda os meus pré-requisitos básicos do meu sistema e do meu servidor de arquivos, se eu tiver um servidor de arquivos na rede interna, tá bom? Show de bola, Rafael, perfeito, viu? Obrigado a vocês pelas respostas, certo? Eu queria saber de vocês uma última pergunta antes da gente estar finalizando, infelizmente, o webinar, porque é muito bom estar com vocês, estar adquirindo novos conhecimentos. A gente gostaria de saber os ambientes em nuvens e a segurança da infraestrutura. E isso é um ponto importante, Suelen, porque
Muitas pessoas acham que hoje, com a grande quantidade de recursos que estão na nuvem, o pessoal acha que é totalmente seguro, e não é bem assim, né? Então, a gente, com a experiência com a AWS, a MGNet tem sistemas que funcionam em nuvem, inclusive, né? Mas para que esses sistemas funcionem de forma concisa e com total segurança, existe toda uma configuração por trás, né? Então, eu tenho a mitigação de uma VPS, eu tenho uma configuração necessária ali do grupos de segurança que eu tenho que criar no meu ambiente no meu ambiente em nuvem, para que eu restrinja ao máximo o acesso desses recursos, que ele fique disponíveis para toda a internet. Então, por exemplo, eu tenho uma aplicação que tem que estar disponível para a internet, e eu tenho um banco de dados que vai ficar dentro da minha estrutura interna, dentro da nuvem. Então, se eu vou disponibilizar o acesso apenas à aplicação, meu banco de dados ele tem que ser totalmente privado, a fim de evitar possíveis ataques, né? Então, hoje a gente tem um ambiente on-premise, que seria uma rede local, um ambiente local com servidor local, que quando bem configurado, né, com regras bem definidas, tanto no Firewall, quanto na questão do LGPD que a gente mencionou lá atrás, quanto na questão de comunicação, que a gente já falou da VPN, né? E a gente também tem também vários clientes que utilizam, às vezes, a conexão via RDP, não é apenas configurar. A gente fala que a gente tem que entender quais são as vulnerabilidades que estão por trás dessas configurações. E elas são importantes a serem pontuadas, porque isso pode afetar todo o processo que foi feito, entendeu? Sim. Então, assim, quando a gente fala de ambiente local, né, a gente fala de ambiente local, é de suma importância que eu tenha um ambiente de segurança, e todos esses tópicos que a gente falou são importantes, mas eu ter uma estrutura em nuvem não garante que o sistema é seguro. A gente dá como exemplo aí, eu tenho um sistema que é um sistema web, que é dito sistema em nuvem, mas o sistema não utiliza uma conexão HTTPS, né? Que é uma conexão segura, utilizando a porta 443, né? Porta HTTPS, e eu posso ter o certificado que utiliza tanto uma segurança SSL quanto uma segurança TLS. Então, eu tendo essa segurança por trás, isso vai fazer com que os dados que o usuário está digitando ali, eu estou entrando com o meu login, com a minha senha, vai fazer com que o usuário ele tenha maior segurança nos acessos que estão sendo enviados, terminal servidor remoto. E um exemplo importante disso é do Evidrofácil. A nossa plataforma e-commerce, ela tem total segurança, tanto na estrutura de código, que é toda amarrada, quanto também na questão do acesso. A nossa plataforma tem um certificado, que é um certificado SSL, que mantém a segurança de todos os portais, de todos os clientes que utilizam o portal. Então, por exemplo, o cliente que tem uma Tempera, que utiliza o Evidrofácil, pode ficar tranquilo. A gente tem um certificado SSL, que garante total segurança no envio e no recebimento de informações cliente-servidor. Então, tipo assim, quanto à segurança, é tranquilidade total. E a questão também que a gente frisa muito, não é que eu tenho um sistema, eu tenho um sistema em nuvem, mas ele está HTTP. Não tem segurança nenhuma, né? É um sistema que está vulnerável a uma força bruta ali para tentar quebrar ali o acesso, a tentar acessar o banco de dados, e é uma segurança que não é garantida. Então, o usuário está ali, a grande possibilidade de ter acesso ali às informações, caso tenha algum ataque, né, de um hacker, ou fique vulnerável mesmo, e as informações sejam vazadas. Então, é muito importante vocês entenderem a importância do certificado SSL para um site, para um portal e para um ambiente hospedado. E assim, a MGNet está na frente sempre, né, com as questões de segurança, preocupação com os clientes, e a gente pôde ver aí na reunião que, querendo ou não, a infraestrutura e um TI é sempre muito importante para a empresa, né, e para a segurança de vocês aí, certinho? Galera, muito obrigado, tá bom? Pelas participações, pelas perguntas. A gente vai estar criando também, já enviando material para todos aqueles que participaram,
certinho? E até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa Oi, noite, pessoal, boa noite. bom descanso a todos.